Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração nesse dia chamado hoje. É com muita alegria que eu tô aqui mais uma vez para meditarmos sobre a palavra de Deus. E, gente, hoje vai ser muito forte. Eu tenho fé e convicção no meu coração de tudo que o Espírito Santo vai nos entregar aqui. Minha amiga já entrou, tô aguardando ela aqui. Oh, aleluia, já vou chamar a Andréia. Foi naquilo que ele vai fazer. Amém? Deixar esse WhatsApp aqui do computador. Oi, amada. Oi, minha querida amiga. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Graças a Deus. E você, como está? Melhor? Tô melhor, graças a Deus. Não tô te vendo, amada. Tô aqui vendo aqui o que eu faço. O que eu faço aqui? Eu não te vendo, amada. Você quer tentar de novo? Você tá me vendo? Não tô te vendo. Ué, alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Tá, vou sair e entrar de novo. Peraí, só um momento. Ok. Vamos aguardar um pouquinho, gente. Estou com muita expectativa. A leitura de hoje vai falar sobre Débora. E o capítulo... Vamos falar aqui, né? Lembrando. Nós vamos falar hoje de 3 capítulos do livro de Juízes. Vou esperar que a Andréia deve sair e entrar de novo, né? 3 capítulos do livro de Juízes. Juízes 4, Juízes 5 e Juízes 6. Tem muita coisa. Deus foi me falando algumas coisas enquanto eu estava lendo. Eu sei que a Andréia também tem muita coisa para compartilhar com a gente. Você que está assistindo aqui depois, né? Quero te convidar a participar junto, né, conosco desse projeto de disseminar a palavra de Deus, de espalhar a palavra de Deus e explicações sobre a palavra de Deus. Então, se você sentir no seu coração, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né, que nós possamos entender que trabalhamos junto em um mesmo propósito, para a glória do Senhor, para que Deus levante uma geração, uma nova geração de pessoas que não são mais levadas de um lado para o outro, movidas por qualquer vento de doutrina, mas pessoas fortes, que sabem manejar bem a palavra de Deus, homens e mulheres que conhecem pessoalmente o Senhor, que conhecem da Escritura, e não quero dizer que sozinhos podem todas as coisas, como se eles fossem suficientes. Não, não é isso que Deus quer criar, mas Deus quer criar um exército forte. Um exército que conhece a palavra, que vive essa palavra. Amém? Deixa eu ver aqui, cadê a Andréia, gente? Já tem um pedido? Já tem, eu que estou aqui enrolando. Ô, Glória! Tá me vendo? Ah, não tô te vendo, mas vai dar certo. Acho que dá certo sim, amada. Você tá me vendo? Eu tô te vendo, amada. Tá bom. Então, eu queria te ver, mas eu não tô sabendo aqui. Tá aparecendo o quê na sua tela? Só você? Oi? Na sua tela tá aparecendo o quê? Só você? Só eu. Entendi. Sim. Mas aqui vai dar certo. Tá bom, vamos lá. Não é sobre nós, né, amada? Menina, estou muito feliz. Estou muito feliz porque Deus é bom, né? Amém. E, Ele é maravilhoso. primeiro de tudo, eu quero te agradecer por me impulsionar a ler a Bíblia, a leitura diária, né? Amém. Porque eu tinha muita dificuldade. Você lembra como que eu tinha dificuldade? Eu lembro, amada. Todos nós, até virar hábito, né? Não é fácil, né, amada? Então, eu louvo a Deus pela sua vida, porque deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Não tô dando, não tá dando. Ah, eu acho que aqui. Não, Não, não é. Não é. Deu certo. Ai, nossa, amada, misericórdia, mas vai dar certo. Aí, ó, voltou. Sua câmera voltou. Amém. A sua câmera não tá, você não tá aparecendo aqui pra mim, mas tudo bem, né? Tudo bem, eu tô te ouvindo bem e tô te vendo também. Tá bom? Louvado seja Deus, né? Porque Ele é bom. E esse é o tempo oportuno, né, amada? A gente tem falado muito sobre isso. É verdade. E é o 2º ano que eu tô na leitura bíblica. E, meu Deus, quando chegamos aqui em Juízes, meu coração acelerou, amada, de uma tal forma. Aleluia.
Meu Deus, poderoso, né, amada? foi, É poderoso. foi algo assim surreal, sabe? O que aconteceu. Então, por quê? Porque Deus tem falado muito para mim sobre corações dispostos, né? Uau. E a gente leu Juízes 4, 4, né? 5, E os 6. 6. E os Isso. 6. Então, amada, antes de qualquer coisa, já a palavra, porque é a palavra, né? Não é nossa, é de Deus. Amém. E que todos que estejam, ou que vai assistir, ou que está assistindo, sejam impulsionados a se levantar, né? Nesse tempo. Amém. Porque o interessante, quando entra no livro de Juízes, eu acredito que a irmã, eu até vi um pedaço, a irmã comentou, o povo de Israel estava cada dia mais corrompendo, né? Morre Josué. Então, o povo fica sem ninguém ali, né? Sem referência, sem liderança, né, amada? Sem liderança, sem ninguém ali para poder governar aquele povo. E olha que aquele povo já com pessoas ali direcionando, dirigindo, com o mandato de Deus. Ele já era de dura serviço, imagina sem. É verdade. Então, aqui ontem eu até comentei, fiquei louca, que só para começar aqui, amada, o tema, da minha Bíblia fala assim, no livro de Juízes, a fidelidade de Deus, a sua aliança ao seu povo prevalece, apesar da infidelidade de Israel. O amor de Deus para com seu povo é revelado em sua disciplina paciente. A falta de paz na terra prometida era resultado de desobediência do povo à aliança. A geração depois de Josué não ensinaram seus filhos sobre a aliança. A irmã falou sobre isso. Uau! Sobre a aliança de Deus. E sofreram consequências espirituais. Por quê? Porque não instruíram seus filhos. Né? Às vezes, amada, eu quero falar isso aqui. Falei para minha filha ontem, abrir mão de coisas lá fora, ou até mesmo de trabalho, amada, e viver pela fé para educar os nossos filhos. A gente vai ter muito resultado. Mas o que mais me chamou a atenção é essa parte aqui, olha, que fala assim, olha, Deus nas consequências sociais, políticas, sociais e econômicas. Desastrosas, estava tudo terrível. A falta de uma liderança justa resultou numa situação caótica e num colapso da justiça na terra. Deus, olha isso aqui para a gente entrar. Deus usa pessoas dispostas a servi-lo. Uau! Glória a Deus! Então, isso aqui, minha filha, ontem eu achei que eu ia flutuar, assim. Aleluia. Maravilha, amada, estou muito feliz. Então, a gente chega aí em Juízes 4. Você quer falar aí algo, amada, para mim entrar aqui também? Falando sobre isso, quando eu estava lendo em Juízes 5, eu vou falar só o início para poder falar sobre isso, que Deus falou no meu coração também isso. Fala assim, ó, na minha versão fala assim, ó, Juízes 5:1. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Os líderes de Israel assumiram o comando e o povo o seguiu de boa vontade. Então, alguém se posicionou. Os líderes de Israel assumiram o comando, ou seja, fizeram aquilo que Deus os chamou para fazer, e aí o povo foi atrás. Então, Deus está... E tem aquela parte que fala no capítulo 5 também, desperta, Débora, e levante Baraque. Nós vamos entender que para que o povo de Deus receba a vitória, algumas pessoas, na verdade, têm que ser despertas, e outros têm que ser levantados. E é legal que Débora, ela simboliza a fé, e Baraque simboliza ali o governo. Então, uma liderança baseada ali em uma liderança que é consciente, que estuda, mas que tem a fé, que tem a profecia, que tem a palavra de Deus, né? Meu Deus, desperta Débora e levanta Baraque. Pode continuar aí agora, amado, do capítulo 4, que Deus falou no seu coração. Então, amadas,
Meu Deus, é maravilhoso, porque Débora, a gente vê no capítulo, no verso 4, do capítulo 4, fala assim: Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, naquele tempo, até a gente viu uma pregação maravilhosa lá no Ministério Fogo e Luz, né, da nossa irmã lá, Clésia. da Clésia, meu Deus. Então, eu acredito que nesse tempo Deus está despertando essas mulheres. Amém. A gente vê que Débora, ela trabalhava, ela já trabalhava, ela já fazia, porque ela já julgava o povo, né? E sabe o interessante, que me chamou bem a atenção? É que quando a gente lê, naquele tempo, ela atendia, olha só, debaixo de palmeira. Uau! Filha de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Olha, que me chama a atenção que às vezes a gente fala que não tem um lugar certo, né? Para a gente poder trabalhar, para a gente poder semear, para a gente poder fazer. E fala que ela estava debaixo de uma palmeira. Uau! Gente, então, assim, não era uma tenda bonita, um templo bonito, não era um escritório com ar-condicionado, né? Não era uma sinagoga, né? Não tinha uma taça linda, maravilhosa, com água aqui, assim, ela tinha, né? Então, assim, ela resolveu, ela se posicionou, ela levantou. Meu Deus! Então, sabe o que mais interessante? Quando Débora ela se dispõe a ir atender aquele povo, para julgar aquele povo, porque Deus levantou esses corações dispostos, né? Como ele levantou Débora, e também aí Deus colocou no coração da irmã sobre Gideão, meu Deus! Né? E, gente, são homens e mulheres como nós. É verdade. Improváveis, né, amada? Uma mulher juíza. Como assim, numa sociedade tão machista que era a sociedade daquela época, Deus levanta uma mulher para ser mãe. Uau, a mãe de Israel. Ser mãe, porque que tem um estudo na Bíblia que fala assim, que ela foi escolhida para servir uma nação. Olha, como não pertencia a uma linhagem custei falar, aristócrata. Palavra difícil. Apenas como mulher de Lapidote. Então, ela não tinha outras referências. Ela é mencionada como uma esposa, como uma dona de casa. Uau! Então, assim, e ela levanta. Lá quando ela está cantando, quando fala lá o cântico de Débora, né, amada? Olha lá no verso 12, do capítulo 5. Uhum. Fala assim: desperta, Débora. Desperta, Débora. Desperta, acorda. Entoa um cântico, levanta-te, Baraque. Leva presos os que te prenderam, tu, teus filhos e Abinoão. Meu Deus, essa mulher se posicionou, amada. Verdade, amada. Ai, meu Deus. Mulheres posicionadas, né? Meu Deus. E ela teve muita coragem, né? Eu acho interessante porque ela é uma mulher de Deus. Porque a Bíblia diz que os homens iam atrás dela, né? Para ser julgado por ela. Então, assim, a gente vê o próprio João Batista, né? Acabei de me lembrar dele, quando ele ia para o deserto, e as pessoas iam atrás dele no deserto. Quem que vai atrás de alguém no deserto, né? Todo mundo quer ir, quer ouvir uma palavra de Deus, eu vou para o templo, mas não. Eles viam Deus em João Batista, e aí o que eles fizeram? Enquanto João Batista está no deserto, eu deixo onde eu estou, né, a minha cidade, e vou procurar aquele homem de Deus, aquele profeta daquela geração, né? Então, eu acho interessante porque a Bíblia fala que as pessoas iam atrás de Débora para que ela julgasse as suas questões. E ela tinha a palavra do Senhor, né? Que ela fala, vai chamar Baraque, vai falar: Baraque, convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. E eu farei Cícera, ela está falando que Deus falou isso, né? Deus falou isso com ela. Eu farei Cícera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros
até o rio Quizon, e ali eu entregarei nas suas mãos. Então, ela, além de ela ser juíza, ela era uma profetisa, ela carregava a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Ô, amada, Foi. a nossa irmã fez um comentário aí, olha pra você ver. A Raquel, né? Verdade. E aproveitando aqui, quero honrar, né? A Raquel que está aqui com a gente desde o início. Deus te abençoe, Raquel. Ela comentou sobre o capítulo 6:16, né? Que é sobre Gideão. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. E o outro comentário foi: quando Deus nos chama para o propósito, não temos que temer. Gideão era o menor de sua casa, porém o Senhor o encoraja. Nosso Deus é grande e nos capacita. Maravilha. A força não é nossa, tudo é do Senhor, a obra é dele. E é isso que eu queria fazer, que eu achei interessante. Você ia falar, vai falar agora, Amanda? Pode falar. Meu sobrinho Cairo também tá aí na live, já peguei no pé dele. Ei, meu sobrinho! Muito bem-vindo, pai. Deus abençoe. Que lindo, homens posicionados, viu, Cairo? Não é só mulher, homens também. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, que gracinha. A Débora desperta e o Baraque levanta, né? Olha só como uma mulher posicionada levanta líderes dispostos, né, amado? Uma mulher posicionada levanta líderes que vão também se levantar. Pensa, maravilha. E aí, amado, eu queria fazer um comentário, porque nós estamos falando de improváveis, né? A Raquel aqui comentou sobre Gideão, que era um improvável, né? Nós vamos chegar lá, fala que ele era o menor das tribos. Ele era o menor da casa dele, o clã dele era o menor da tribo de Manassés. Então, o Senhor é o Deus dos improváveis, que quando Deus fala com Débora e dá para ela exatamente qual que era o caminho para receber a vitória, né? Deus é um Deus de muita... Ele é um Deus que trabalha, assim, com especificidade, no sentido de que quando a gente quer guerrear com ele dá as direções e a gente precisa ser muito obediente, né? Sim. Ele fala, ó, você vai convocar 10.000 guerreiros e vai chamar essas tribos, que é Naftali e Zebulon. Então é um Deus de detalhes. E eu acho interessante que aí Baraque fala, eu não vou se você não for com a gente, Débora. E ela é extremamente corajosa, né? Ela foi muito corajosa de falar, eu vou. Mas aí ela fala uma coisa que me intrigava muito. Porque ela falava assim, eu vou, mas a glória da vitória, a honra da vitória não vai ser dada para você, vai ser dada para uma mulher. E quando a gente lê a primeira vez, a gente sempre pensa, vai ser ela, né? Então a honra da batalha vai ser dada para Débora. Mas não é. A honra vai ser dada para uma outra improvável, que era Jael. Eu amo a história de Jael. Você quer comentar um pouquinho sobre? Pois é, eu fiquei pensando nisso quando eu li. Eu falei, gente, mas não foi Débora? Não que, foi Débora. Que fez, né? Que se fala, né? Deu cabo em Cícero. Mas foi uma mulher também improvável. Meu Deus! Verdade, amada. Deus quer levantar os improváveis, né? Aqueles que não têm títulos, não têm cargos, muitas das vezes. Aleluia! E sabe o que eu achei interessante, amada? Porque Eber, que era o marido de Jael, eu lembro que há alguns dias eu comecei a pesquisar sobre o cunhado de Moisés. Eu até falei em alguma live aqui. E o cunhado de Moisés, Deus falou, Moisés vai falar com ele assim, ai, me perdoa. Eu tô falando cunhado, mas eu quero falar do sogro de Moisés, né? Deus fala pro sogro de Moisés, fala pro sogro dele, fica aqui com a gente, não vai embora não, porque o sogro dele queria ir embora, voltar para Midian, né? Só que aí, a Bíblia não fala lá em Números ou Êxodo, não sei, mas a gente vai ver que existia uma aliança entre o povo do cunhado de Moisés, né, que veio ali da família do sogro de Moisés, e o povo de Israel. Por que eu tô falando isso? Que Deus falou comigo, eu vou falar rapidamente para deixar você falar, André, que hoje a live é com você. Mas porque a Bíblia diz que havia paz entre a família de Eber e de Jabim. Jabim era o rei cananeu que estava maltratando o povo de Deus já há 20 anos. Eber era o marido de Jael. Ele era descendente lá do sogro de Moisés. Isso é interessante, que o Cícero faz o seguinte, eu vou entrar na casa de Eber, por quê? Porque havia paz entre a família de Eber e Jabim, que era o rei de Azor cananeu.
E aí o que que acontece? Eu estava até lendo assim numa pesquisa que fala assim, mas a aliança que essa família, que é a família de Éber, que vinha, né, ali do sogro de Moisés, tinha com o povo de Israel, era muito maior do que a aliança com os cananeus. E Uhum. aí Jael vem e recebe aquele homem na casa dela, que ele achou que estava em paz, porque não tinha guerra contra aquele povo. Mas aí ela vai lá e oferece, ele pede água, ela dá leitinho, né? E logo, logo ela vem com uma estaca e um martelo e crava ali no crânio dele. O que que Deus falou comigo quando eu estava lendo isso? Éber e Jabim tinham paz. Eles tinham uma certa amizade, mas teve uma hora que eles tiveram, a família de Éber teve que escolher. Qual Deus que eu sirvo? Será que eu vou permitir que o povo de Canaã entre na minha casa e receba paz e tenha paz, ou eu vou lutar pelo povo do verdadeiro Meu Deus? Porque o que Deus. que acontece? Éber tinha paz com Jabim, que era o povo, que era o rei que estava lutando contra o povo de Deus, mas agora eles tiveram que tomar uma decisão, eles tiveram que se posicionar. Então, qual que é o meu posicionamento? Tiago 4,4 fala assim, ó, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Eles tiveram que se posicionar. Quem que eu sirvo? Eu sirvo a Jabim ou eu sirvo ao Deus de Israel, Deus verdadeiro? Então, naquele momento, não havia mais paz. Meu Quando, Deus. sabe, amado, que Deus fala no meu coração, tem hora que a gente vai ter que se posicionar em algumas coisas. Tem coisas que a gente vai deixando, não, dá para deixar, a gente vai empurrando com a barriga, dá para ir, mas vai chegar um momento que nós vamos ter que tomar uma decisão, se a gente serve a Deus ou se a gente serve ao diabo, se a gente é do mundo, amigo do mundo, inimigo de Deus, ou amigo de Deus e inimigo do mundo. Mas Verdade. pode continuar. Fala que Deus está falando no seu coração. Não, mas falando isso aí é muito sério, porque a gente mesmo cristã, eu gosto de usar muito eu, né? Porque às vezes a gente fala sobre um propósito. Hoje mesmo, a Lolo estava até rindo de mim, porque eu falei, Deus, eu falei que eu não vou trabalhar sexta-feira mais. Sexta-feira eu vou me consagrar ao Senhor. E eu fiquei orando a Deus, porque uma menina me chamou para ir trabalhar para ela hoje. E eu fiquei com Deus muito dia todo, assim, Senhor, fala comigo, me mostra. É para eu ir, não é para eu ir? Senhor, me mostra. Fiquei assim, né? E fiquei assim, Deus, será que o Senhor escalou? É para eu escolher? Fiquei assim, gente. Fiquei, sabe, irmã, que está aí na live? Que a gente não pede muitas vezes direção a Deus, eu não estou lá no mundo, mas está tudo bem. Não, a gente precisa de andar em direção de rota, né? A gente precisa pedir ao Espírito Santo as direções, mulheres posicionadas, que foi o tema lá do culto, né, amada? Foi maravilhoso também. Então, o que acontece? Eu fui, quando foi à tarde ontem, eu comecei a sentir uma dor no ombro. Não pensei em nada na hora, não pensei. Falei, foi um movimento brusco mesmo que eu fiz. E já mandei para a menina que eu ia hoje. Falei, olha, eu não sei se eu vou dar conta de ir. Gente, eu não dormi à noite, de dor. E dois. Eu não dormi à noite, eu tô aqui emocionada, eu levantei, peguei a Bíblia, fui tentar ler, e conversando com Deus, aí Deus, tô doendo demais. E levantei, e aí meu menino providenciou, me levou, aí a Lolo falou, mãe, olha só, gente, isso aqui eu quero falar para vocês. A senhora falou com Deus que a cesta é dele. Meu Deus! Falou para ele que não ia trabalhar mais, que a senhora ia ficar em casa, buscando, lendo. Quando você me chamou hoje, irmão, eu falei, não tem como negar. E aí acaba que eu não obedeci, eu queria ir. Só que aí, Andréia, Deus coloca a enfermidade? Não, ele permite muitas coisas para falar, olha, é eu aqui, entende? Você depende de mim. Só que às vezes a gente acha que não está no mundo, amada, mas está seguindo a Bíblia, tudo direitinho, mas às vezes a gente não obedece às ordenanças de Deus. Os detalhes, né, amada? A gente vê Gideão aqui também, amada, que chamou muito a minha atenção. Gente, agora só um pouquinho para falar. Ele estava trabalhando, né? Ele estava, fala assim, amassando uva no lagar, né? Ou como malhando trigo no lagar, né? Trigo. No lagar. E não se moe trigo no lagar, né? Não. O lagar é para fazer o vinho, né? É para as uvas, né? Aí eu falei,
Meu Deus! E estava malhando trigo no lagar. Escondido. Meu Deus, escondido ainda. E Deus comendo lá, e Deus falou, aqui agora, vem, e agora o negócio é comigo. Eu quero um guerreiro, né? Preciso de um guerreiro, de um juiz. Uau. Isso, tá vendo, amada? Escondido, com medo, né? Porque que fala assim, quer ver? Prevalecendo os medianitas sobre Israel, fizeram antes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, no verso 2, e as cavernas, e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava os midianitas e os... Nossa, Deus. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentas, pois sabiam com seus gados e tendas vinham como gafanhoto, em tendas e multidões que não podias contar. E eles, nem seus camelos, entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel que clamavam ao Senhor. E o interessante, amada, que eu acredito que você vai saber mais falar sobre isso, quando ele estava lá lagando trigo escondido, já é por isso, né? Ele falou assim, eu acredito que nós aqui vai perder até isso aqui que a gente tem, né? Porque tava já, assim, já não tinha solução mais, eu acredito. Por quê? Já não tinha juiz, já não tinha quem governar, já não tinha nada lá, né? Juiz não tinha juiz ainda, né? Não tinha, já tinha morrido Josué, já tinha ido Abraão, Moisés, né? Sim. Não tinha mais. E eu acredito que Gideão pensou, acabou. O negócio aqui agora é eu trabalhar aqui e esperar morrer mesmo. Sobrevivência, né? Eu vi isso essa semana. Deus não nos chamou para viver nesse ritmo de só preciso sobreviver. Não é sobreviver. É uma vida plena nele que ele tem para nós, né, amor? Exatamente. Então, ele chama ele, e ele ainda. O interessante que ele fala assim: quando veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, no verso 11, que pertencia a José, a Joás, as vistas aqui também assim, a Biesita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo os medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Uau! Glória a Deus. Eu não sabia que ele era valente, não. Nem ele sabia, né? Que Deus fala sobre nós, nem a gente sabe. É isso aí, exatamente. Quando você, nem você sabe sobre você. Então, homem valente, eu acredito que ele olhou e falou, tô aqui, escondido, malhando o trigo no lugar que não é para malhar, e ele me chama de valente. Só Deus. Só o Senhor sabe. Meu Deus, amada. É isso, amada. É a nossa capacidade, né, amada? A gente olha para si mesmo e fala, não sou um covarde. Deus olha para nós mesmos e fala, não, você é corajoso, você é um guerreiro. Aleluia. Você não está entendendo que nem é o versículo que a Raquel, que está aqui com a gente, né, nossa querida, comentou. Olha o que Deus vai falar com ele. Olha, você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Você já pensou nisso? É Deus falando, eu vou lutar com você. Você vai ter uma força que não é dele, né? Não é pela sua própria força, mas eu lutarei por você. E você vai vencê-los como se estivesse lutando contra um só homem. Meu Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Homens corajosos, mulheres empoderadas do poder de Deus. Amém. Não é empoderadas para ser, para fazer. Não, é mulheres empoderadas do poder de Deus. Nós precisamos dar isso, né, amor?
É verdade. Ai, Jesus. Eu que mando, aqui na minha casa é eu que faço. Não, mulheres. Eu até falei na terça que a mulher sabe, ela edifica a sua casa, mas edifica onde? Ela tem que edificar a casa na rocha, que é Jesus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Eu tô Sem muito Jesus não podemos nada, né? A Bíblia diz que ele falou, né? Sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. aleluia, aleluia. Eu Olha tinha que coragem, mulheres. gente. A Vivi, visionária Viviane. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada uma de vocês que estão aí. A irmã Rose está aí também. Irmã Raquel Aleluia. sempre junto com a gente. Uma bênção. Cristina também. A Meu Cris, Deus Deus. abençoe, viu? Muito bom ter vocês aqui conosco. Sabe o que eu Maravilha. achei interessante, André? Que esse homem... Oi, perdão. Aí eu tô cumprimentando a Amada, eu também amo você. Olha. Oi, Nós amamos, Vivi. Olá, olá, Deus abençoe cada uma de vocês. Eu queria comentar um pouquinho sobre Gideão, que a gente entende que, eu até perguntei meu marido antes, né, para confirmar, que esse anjo do Senhor, que muitas Bíblias vão estar com letra maiúscula, era o próprio Senhor Jesus pré-encarnado. Então, aquele homem que estava escondido, que estava fugindo ali dos midianitas, teve um encontro com Jesus. meu Vocês já Deus. pensaram nisso? Tanto que ali ele vai dar um nome para Deus, ele vai chamar o Senhor de Jeová Shalom, que significa o Senhor é a minha paz. Porque eu vi Deus, eu achei que eu ia morrer, mas não, o Senhor é paz. E Shalom, né, nós temos falado tanto sobre isso, né? Shalom significa o quê? Uma paz infinita. Nós Meu temos até aquela Deus. canção que está muito no meu coração, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É essa shalom, essa paz de Deus, que às vezes as coisas vão estar fora do lugar, mas dentro de nós, no nosso espírito, a gente vai estar em perfeita paz. Meu Deus, maravilha. Porque, amada, Aleluia. a paz, muitas vezes, a gente acha que a paz é quando tá tudo bem. Não, a paz é quando tá tudo difícil mesmo, né, irmã Cristina? A paz é quando tá difícil, né, pastora Lorena? Aí É verdade. é a paz de Jesus, igual quando o anjo aparece para ele, a irmã mencionou aí que ele, já tá tudo, já acabou mesmo, né? E o próprio Jesus, né, ali, né, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, a irmã bem explicou, né, aparece para esse homem que já achava que estava tudo acabado, amada. Meu Deus, está tudo acabado. Vou ficar escondido aqui, vou esperar a morte. Meu Deus! E é engraçado que ele estava malhando trigo no lagar, ou seja, não tinha uva para pisar ali. E uva significa, o vinho significa alegria. Então, não tinha alegria. Forte. Eu acho interessante que no capítulo 6 fala que, não fala que os midianitas impediam o povo de Israel de semear. Eles semeavam, eles impediam o povo de Israel de colher, de participar da colheita. O inimigo das nossas almas, quando ele encontra esse lugar, porque a Bíblia diz que isso aconteceu porque os israelitas fizeram que ela era mal aos olhos do Senhor. Como eles sempre faziam, né? Levantavam um juiz e aí eles seguiam o caminho do Senhor, mas logo, logo aquele juiz morria, eles faziam o que era errado, cada um vivia do jeito que achava melhor. E aquilo gerava opressão e angústia, né? E aí fala que os midianitas, eles eram saqueadores. O povo plantava, quando estava chegando perto da hora de colher, eles iam lá e eles roubavam. Então o diabo, muitas das vezes, ele não quer nos impedir de plantar. Então, tem pessoas que estão indo na igreja, mas ele pega a semente, como o próprio Senhor Jesus falou, né? Que tem um passarinho, que significa o diabo. O semeador joga a semente, mas ela cai na beirada do caminho, vem o passarinho e rouba a semente. Meu Deus. Então, às vezes, o inimigo das nossas almas, ele não quer nos impedir de ir na igreja, ou de falar que nós somos crentes, ou até de expor a Bíblia para os nossos filhos, mas ele quer vir encontrar essa brecha e tirar a alegria, a colheita, tirar a recompensa, né? Como que a gente vence isso? Através da obediência. Porque eles só estavam passando por isso pela desobediência, por ter se voltado aos ídolos, né, daquele povo, daquela região que eles viviam. Meu Deus. É forte, né? Forte. Meu Deus. E falando de ídolo, eu acho interessante que foi a primeira coisa que Deus mandou ele fazer, né? Deus fala para
para Gideão, depois que ele tem um encontro com Deus, vai lá e derruba os altares. Uhum. De Baal, isso está no versículo 25 do capítulo 6. Uhum. Tome o segundo turno do rebanho de seu pai e derrube o altar que seu pai fez. Ou seja, hoje eu estava lendo Isaías, Deus falando, eu vou levantar reparadores de brechas. Meu Deus. Uau! Pessoas como Jeremias. Ai, Meu gente, Deus. era Isaías. Eu vi na outra Bíblia. E reparadores de brechas, pessoas que vão solucionar problemas geracionais. O pai dele levantou um ídolo e agora Deus fala, Gideão, você vai derrubar Meu esse Deus. ídolo. Derrubando Uau. altares. Derrubando altares. Os idólatras a gente derruba. Meu Deus. Aleluia. Um pouquinho sobre o sinal, André, para a gente poder terminar, para não ficar tão grande também, né? Isso aí. Gideão vai lá e pede um sinal. Pela sua experiência, nos conte. O que você tem a nos dizer sobre pedir a Deus um sinal? Ai, meu Deus. Então, olha que você vê. Eu tô aqui olhando onde é que tá aqui, amada. Sinal no 6:33. A partir dos... Não, deixa eu falar direito. Ele fala se de fato vais mudar para salvar Israel, dá-me uma prova. Sim. Pois é, isso aqui, eu vou te falar, isso aqui mói meu coração. Meu Deus. Então, o anjo do Senhor apareceu para ele e ele ainda fala, né? É aqui, olha. E disse Gideão a Deus, se has de livrar Israel por meu intermédio, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela, e seca a terceira ao redor, e então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Meu Deus. Uau. Disse mais de Deus, não se acenda contra mim. Ai, meu Deus. Você, amado, você. Ai, Deus. Ele responde, o Senhor é muito bom, né? Continua, amado. Se ainda falar só essa vez, rogo-te que mais dessa vez faça eu prova da lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Meu Deus, o Senhor está falando, homem, eu já te falei. Eu já apareci para você. Meu Deus, o que mais você quer? Mas tudo bem. Você quer um sinal? Obrigada, viu, pastora Lorena? Uau. Você está cansada do quê? Da faxina? É movimento repetitivo? O que é? Exatamente. Uma guerreira que Deus está levantando. Uma mãe. Glória a Deus. Tá vendo, gente? E às vezes ele para a gente, é necessário, ou ele permite, gente. Eu não estava conseguindo mexer. Agora ela vai melhorando, a gente logo tem um evento lá em Pitangui, né? E eu vou. Em nome de Jesus. Gente, unidade da igreja vai ser profético. Deus vai fazer, eu sei. Maravilha. Eu sei. A Cris falou aqui, amada. Só comentar o que a Cris falou. É tão bom quando a gente pede a Deus em sinais e ele mostra a gente, ele ensina, né? Ele é lindo. E eu já passei muito por isso, sabe? Kátia entrou, Deus te abençoe, minha querida. Catinha lá de Tavares. É muito bom, gente, porque é o que você falou, André, Deus é tão misericordioso, Deus apareceu para ele. Ele fez um sacrifício, e aí Deus consumiu o sacrifício, que é a prova maior, que aquilo que ele levou pegou fogo, fogo do céu. Mas aí ele fala assim, não, então é eu mesmo, você quer usar? Eu? Se for eu mesmo, só não importa de eu fazer pedir só uma prova, né? Então, Deus é tão misericordioso que ele ainda vai lá e mostra. E eu cansei de viver isso com Deus, sabe? Eu acho isso muito lindo. Tem muita gente que olha pra gente, né, como pastor e esposa de pastor, e quer receber de nós a resposta. Aí eu falo, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, peça a Deus uma prova, mas assim, muitas das vezes Deus vai falar com a própria pessoa. Deus usa o pastor, Deus usa missionário, Deus usa pessoas, profetisas, Deus usa, mas
Que cada um de nós tenhamos essa busca, Senhor, me dá um sinal, fala comigo, me revela, me abre os olhos, me abre a mente, deixa eu ver o que o Senhor quer fazer na minha vida através de mim. Ele responde, gente. Ele é Deus de misericórdia. Aleluia. A Vivi quer participar, gente, mas é claro, Vivi. Vou te chamar aí, tá bom? Não tô vendo as imagens. Ei, Kátia, meu amor, bênção de Deus, crescendo na graça. Não conheço. Que triste você estar vendo as imagens, amada. Por quê? Será? Gente, ô Kátia, por que eu não tô vendo as imagens? Me fala aqui. Por que será? Márcia entrou, glória a Deus. Mulher, Gente, me ajuda aí. Por que eu não tô vendo essa imagem? Me ajuda, me dá uma ideia. Deixa eu pesquisar aqui. Vivi, eu te chamei aí, olha se deu, meu bem. Te amo, Kátia. Pois é. Eu não tô conseguindo ver aqui as imagens. A Vivi vai entrar agora, ó. Meu Deus, eu tenho que virar minha câmera, gente. Como é que vira? A Vivi, eu tô vendo! Irmã, não é só a câmera, não! Ei, eu tô vendo, linda! Eu tava fascinando. Ô, pastora Lorena, eu tô vendo a amada! Glória a Deus! Me ama demais, velho! Deixa eu só deixar aqui. Peraí, só um minutinho. Deixa eu mexer aqui pra ver, meu Deus. André, aí entra de novo. Mas se bem que agora você tá vendo a Vivi, né? Tô aqui. Ô, gente. A Vivi, não tô te ouvindo, mas tô te ouvindo. Você pode falar o que Deus colocou no teu coração, amada. Deixa eu falar, gente. Pra quem vê a gente no cartazinho aí, que vai pregar, tudo bonitinho. Agora, olha aí, gente. Vê a gente no dia normal, depois de faxina. A verdade. Essa é a verdade. Você é dona de casa também. Glória a Deus por isso. É muito bom, né? Débora. O pastor, a paz do Senhor, todos que estão presentes aí. Missionária Andréia. Eu pedi para participar só por esse pedacinho aí sobre Gideão fazer a prova com o Senhor, porque eu vi uma experiência muito forte com o Senhor nisso, e eu senti aqui de compartilhar. Amém. Eu senti tanto de eu ter medo no cabelo, do jeito que eu tô ouvindo. Ô, glória! De verdade, isso aí. Vai lá, amiga. Fala o que tá no teu coração. Eu tinha muita mania de pedir ao Senhor sinal, ou de o Senhor me falar algo para fazer em prol dele, do reino dele, e eu ficava pedindo a Deus confirmação, se era o Senhor mesmo. E eu ficava, Senhor, me confirma, Senhor, me confirma, e o Senhor dando sinais, e eu ficava, Senhor, me confirma, Senhor, me... Aí até um dia que o Espírito Santo, numa madrugada, eu pedindo mais confirmação ao Senhor, depois de tantas confirmações, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, não te falta sinais, ou está te faltando fé para acreditar que eu mandei, ou está te faltando sensibilidade para discernir que é a minha voz. Meu Deus. Meu Deus. Aí depois desse dia, eu parei, porque eu vi que eu tinha era medo. E o medo nos impede de ir, de fazer o que o Senhor nos ordena, né? Às vezes a gente se sente igual de Gideão mesmo, né? Eu sou o menor, olha a minha família. E a gente vai procrastinando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Sendo que, na verdade, a gente é só o instrumento, quem faz é Ele. Amém. Se a gente tiver sensível a Ele, Ele dá os sinais, assim, são notórios, são visíveis os sinais. E muito a gente fica insistindo em pedir sinais. Muito Era só isso que eu queria compartilhar, viu, pastora? Porque eu senti muito de Deus de compartilhar isso. Porque muitas das vezes tem pessoas se acovardando diante do chamado que Deus tem na vida deles. Do ID do Senhor. Por causa do medo. Não que a gente não tenha que buscar no Senhor confirmação, porque o nosso coração é enganoso. Sim. Mas uma vez que o Senhor confirmou, a gente precisa crer e ir. Né? Gideão, ele ficou pedindo ali. O Gideão ficou pedindo, né? Se eu pôr a mão para fora, se ela molhar, se ela não molhar. E ficou aquela coisa, né? Foi. E eu tinha muito mania de falar isso para as pessoas. Ah, não. Deus falou algo comigo, então faça. Não, eu tô orando, eu sou igual Gideão, eu preciso de muita confirmação comigo, porque eu tenho medo. Eu ficava desse jeito, eu sou igual Gideão, eu sou igual Gideão. Até um dia que Jesus me pegou na madrugada. Que maravilha! E aí ele falou assim comigo. Amém?
É muito forte isso, Vivi. Vamos analisar essas duas coisas, gente. Deus revela, Deus revela. Eu até vi que quando Deus quer, ele não fala, ele grita. Deus usa todo tipo de pessoa, de coisa para poder confirmar. Se a gente ainda não fez, duas coisas. Foi o que Deus falou para Vivi, vamos aprender. Ou é incredulidade, ou é falta de sensibilidade. Porque Deus está falando e a gente está distraído, não está conseguindo ver o que Deus está falando, né? Uau! E por não discernir, a gente não vai. Porque se verdadeiramente você discerne a voz do Pai, todo medo vai embora. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. A voz dele é como o vento siso que foi lá na caverna para Elias, mas também é como a voz, o som de muitas águas. Não é a voz dele não é confundida. Maravilha. Então, que nós possamos ser, né? Não ter essa incredulidade e ser sensível à voz do papai. Porque ele fala todo o tempo. Amém? No mais, desperta Débora e levanta Baraque. Amém? Amém. Agora eu vou sair, deixa eu vocês. Vou continuar assistindo. A gente vai decidir. Nós não vamos demorar também, não. Eu só quero ver o que a Kátia colocou aqui. O nosso propósito é contemplar a glória de Deus. Quando contemplamos, somos sensíveis à voz dele. Quem já ouviu a voz suave dele nunca mais esquece. Gente, é isso. Nós só precisamos disso. Nós só precisamos do Senhor. E quando a gente está nesse lugar, nada mais nos satisfaz. Nada mais nos satisfaz. Não é verdade? É verdade. Queria agradecer a missionária Diana, a missionária André, que estão aqui, minhas amigas, por compartilhar aquilo que Deus tem ensinado a vocês. Eu gosto muito de falar sobre isso. Não é só uma pessoa, todo o corpo de Cristo tem revelações de Deus, né, diferentes para o crescimento mútuo da igreja. Então é muito bom ter vocês aqui. Vamos fazer de novo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Quer falar mais alguma coisa? Eu deixei de ser Gideão, viu? Eu deixei de ser Gideão, gente. Pelo amor de Deus. Não, você deixou de ser a primeira parte de Gideão, porque depois ele foi um grande Isso. Essa primeira parte. Glória a Deus. Venceu milhares, né? Glória a Deus. André, quer falar mais alguma coisa também? Nos posicionar, mulheres. Esse é o tempo de mulheres posicionadas. Bem, a missionária Viviane pregou lá, né, o dia lá no ministério, na congregação do Fogo e Luz. Então, o tema era esse, mulheres posicionadas. Vai vir dificuldade, isso para vocês, para nós. Vai vir, mulheres, dificuldade, vai vir momento que a gente vai querer desistir. Vai vir momento que a gente vai fazer essa prova e vai falar, será que é isso mesmo? Somos normais e tá tudo bem, como a pastora Lorena fala. E tá tudo bem. Hoje eu não estou bem, mas tá tudo bem. Amém. Hoje não é eu que vou abraçar a irmã, é a missionária Viviane, é a pastora Lorena. E tá tudo bem. Sabe, o que importa é que nós sejamos amantes do Senhor. Sabe, que amamos Ele verdadeiramente, que a nossa casa esteja alicerçada na rocha. Amém. Eu ouvi algo, amadas, que deixa eu falar para vocês. Está ouvindo direitinho? Eu estou ouvindo. Eu vi uma live de 3 pastoras, até estou lembrando da live delas. Foi longo e eu fiquei assistindo com o maior prazer, porque estava muito bom. E tá muito gostoso isso aqui. Eu vou falar a verdade com vocês, gente. Tá muito bom. E essa pastora falou algo que me chamou a atenção. Eu até falei isso na terça-feira, missionária Viviane. Que a igreja do Senhor ao todo não é uma igreja, Ministério Fogo e Luz, uma igreja apostólica, não. Em todo. Será que está preparado para passar uma dificuldade? Mas é dificuldade, gente. Não é uma falta de dinheiro, não. Não é algo que vai estremecer. Olha lá que pessoa na Síria. Olha só que pessoa na Síria. Quem tem visto, né? O Senhor... Nossa, aquilo ali tocou demais no meu coração. E a gente, será que suportaria ou negaria Jesus? Suportaria ou negaria? Então é uma passagem, é algo que até também gosto lá em 1 Coríntios 15, acho que 58, eu me esqueço do verso,
que fala que será não abrir e fechar, não abrir e fechar de olhos, que a trombeta vai tocar. E será que realmente, eu queria deixar isso para a gente refletir, será que realmente, se a gente for passar um momento de enfermidade, uma perca, né? Infelizmente, a Kátia passou, meu tio, né? Ela perdeu o pai. E eu sei o quanto ela tem alicerçado a sua casa na rocha, né, Kátia? E, então, uma dificuldade vem igual, né? Será que a gente vai negar Jesus? Meu Deus, misericórdia. Misericórdia. Então, é para a gente pensar mesmo, e o Senhor nesse tempo tem levantado Déboras. Gente, como que é isso que a irmã falou? Levanta Débora e... Desperta Débora e levante Baraque. Desperta ao contrário. Desperta Débora e levanta Baraque. Meu Deus. Pensa, mulheres, despertam e levantam os seus esposos. Aleluia! Tomo posse em nome de Jesus. Olha que maravilha! Ele não era esposo dela lá, mas aleluia! Deus está fazendo nesse tempo, Ele faz todo tempo. Só que 2025 é algo assim surreal, irmãs. Não vão perder, não. Amém? Deus abençoe. Amém, amém. Amadas, a Kátia perguntou aqui, né? Quem que é a Vivi que está falando? A missionária Viviane, Kátia, é uma bênção, tá agora com a gente no Ministério Fogo e Luz já há alguns meses. E ela é pregadora da palavra de Deus, assim como a Andréia, viu? Recebe convites. A Kátia é lá da Apostólica de Samaria. Também sou suspeita. Viu, Kátia? Nós falamos por ela, né, André? Nós assina embaixo. Meu Deus. É o Senhor, é só o Senhor mesmo. Amém. Prazer, Kátia. Deus abençoe sua vida. Foi muito bom estar com vocês. Infelizmente, eu tenho que sair agora, mas eu creio que essa live o Senhor vai falar com muitas pessoas, né? Não só as que falaram aqui agora, mas quem vai assistir depois, né? E aqueles que assistiram, que sentiram que devem compartilhar com alguém, envia aí essa live para outras pessoas, para que mais mulheres sejam despertas, para que mais homens sejam levantados, né? E eu não vou falar só homens e mulheres, mas mulheres sendo despertadas, liderança, então, eu creio que o círculo de oração, quando o círculo de oração ele se posiciona, gente, uma liderança levanta. E é isso que eu tenho pedido para a Palavra de Minas, e é o que Deus tem falado no meu coração, uma liderança que é segundo o coração de Deus. Né? Que nós fomos unidos no mesmo propósito, o propósito do reino. Em nome de Jesus. Amadas, então, eu agradeço de todo o meu coração que o Senhor recompense a vida de cada um de vocês. Quem ficou aqui até o final, beijo, até amanhã, se assim Jesus permitir. Gente, com Deus, obrigada. Obrigada. Beijo, te amamos. Tchau.